Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM simultâneo. Você que nos acompanha toda sexta-feira às 13 horas, receba aqui de mim e de toda a galera que está sempre presente um grande e fraterno abraço, onde a gente procura, junto de todos que nos prestigiam, trocar ideias diferenciadas, ideias que possam trazer, possivelmente, uma reflexão diferente, né? No programa de hoje, eu vou conversar um pouquinho sobre vampirismo. Mas que vampirismo é esse que eu vou conversar com vocês? O vampirismo, ele tem várias nuances, né? Então vamos levantar, vamos entender, quando a gente fala vampirismo, qual é a primeira coisa que vem para a nossa cabeça? Pô, alguém que quer meu sangue, né? Primeiro ponto, por que associam, né, o fato de vampiros consumirem o sangue? Tem um ponto interessante que eu li nos livros que eu estudo, né? As pessoas sempre perguntam, Newton Schultz, quais são os livros, quais são as fontes, as referências que você possui? Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, e ali a Sociedade Brasileira de Eubiose, ela tem os seus próprios estudos, suas próprias publicações, tem a revista Dharana, tem assim vários estudos de pessoas que conviveram com o patriarca da sociedade, que foi o professor Henrique José de Souza. Então, muitas vezes não são livros propriamente ditos, são estudos, publicações que, na verdade, são publicações abertas para o público. A revista Dharana da Sociedade Brasileira de Eubiose existe há muitos anos, décadas. E aí você fala, onde que eu encontro? Hoje, olha, hoje, revista Dharana, se você for em algum departamento da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí as pessoas perguntam também, mas onde tem, né? Então você pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Eubiose, é eubiose.org, né? Org é org, org.br. E ali, você entrando no site da sociedade, se fizer uma busca, escrever eubiose no Google, não é nem é o que mais as pessoas utilizam, você entra no Google, ali você coloca a palavra eubiose, a primeira parte ali da busca é o próprio site da sociedade. Ali você vê os departamentos que existem. Então, se você vê algum departamento próximo a você, vai num... Normalmente, os departamentos abrem após as 14 horas, em dias úteis. Dá um pulinho lá, vê, de repente tem algumas publicações que você pode adquirir. Então, voltando ao escopo do que nós estávamos falando, o vampirismo em si, essa coisa associada ao sangue, depois eu coloco isso mais associado ao que nós vivemos na atualidade, né? Como eu sempre comento aqui no meu programa, nós somos praticamente remanescentes de uma evolução anterior que se chamou Atlântida, onde o ser humano tinha um domínio muito mais consciente das forças da natureza do que o ser humano atual, né? Então a Atlântida, ela atingiu um ápice mental que está superior, por que não dizer assim, em relação ao ser humano pelos instrumentos que ela possuía. E esses instrumentos você pode dizer força da natureza. Depois essas energias, essas consciências, essas manipulações, elas foram retiradas da face da Terra e nós, como novo tipo de ser humano conhecido na tradição como ários ou arianos, né, a gente agora tem que aprender a desenvolver toda essa magia, né? Nós temos que aprender através da nossa evolução, né, e um avanço científico fantástico que a nossa espécie tem, que o nosso verdadeiro sentido é desenvolver a mente abstrata ou a mente superior. Devagarzinho a gente vai ter o direito de utilizar isso. Porque se fosse dado agora para nós, ano de 2017, olha, aí é a minha visão pessoal, né? Como eu sempre digo, possivelmente o ser humano recorreria no mesmo erro que ele teve na Atlântida, que acabou ocasionando grandes cataclismas que terminaram com a Atlântida, né? Por causa do uso errôneo dessa força, das forças da natureza, que várias linhas conhecem como tátuas, que aí são as forças dos elementais, né? Que estão presentes hoje. Se você pensar nessas forças, quer ver que interessante? Quando você fala do elemento ar, você lembra automaticamente do oxigênio.
Oxi é a força do ar, gênio é essa energia que a ciência não compreende ainda, que são essas forças elementais, essas forças da natureza, que tem uma força incrível, que está presente com o oxigênio na água, o hidrogênio, o hidroágua, gênio, a força que gênio vem de Gina, do sânscrito, de uma energia especialíssima associada a essas energias e forças ocultas que o ser humano hoje desconhece. Então, nesta mesma época da Atlântida, nós chegamos num determinado momento da nossa evolução que o ser humano ele tinha a propriedade de criar seres, né, através de construções e manipulações dessas energias, vibrações e consciências. Então, muitas vezes existiam misturas de seres humanos com animais, né, de acordo com o interesse. Então, na verdade, eram o quê? Seres artificiais, criados e gerados pelos seres humanos, né? Estou falando da Atlântida, né? E esses seres, para que eles tivessem essa vida artificial também, eles precisavam se alimentar de sangue humano. Então teve até um momento da Atlântida que os seres humanos eles saíam em grupos, com risco de ser atacados por essas criações, na verdade aberrações, que o ser humano fazia. Então, o vampirismo, vamos dizer assim, no sentido de sangue, de consumo de sangue, principalmente humano, ele existiu sim. Então, essas reverberações que nós temos hoje, que as pessoas entram em arquétipos coletivos com as suas criações, aí por que não dizer a mente abstrata, a mente intuicional, ela conecta essas energias que já existiram e acaba surgindo isso. Um exemplo, eles eram praticamente todos lunares, funcionavam com a força da lua. Daí que você pega o lobisomem, que você poderia dizer que é um reflexo hoje da criação de uma pessoa hoje em relação ao ser que já existiu. O próprio vampiro em si, né, que a gente brinca, o Conde Drácula aqui no Brasil, todos eles funcionavam à noite porque os raios lunares, utilizados de uma forma errônea, criavam essas aberrações. Então tudo que as pessoas criam hoje, tudo que elas criam hoje, é baseada em arquétipos já existentes, né? Então ela conecta, é o mesmo princípio das invenções. O cientista ele está com a abstração plena naquele seu momento de criação e com isso ele acessa energias já conscientes e traz essas forças dos planos sutis para o plano da realização, que seria o próprio plano físico, e com isso surgem as invenções. E essas histórias, esses mitos ligados a vampiro, então elas possuem um fundamento sim. Mas hoje nós não temos essa criação, essa mistura, porque a Atlântida acabou. Essa energia foi retirada do ser humano e o ser humano tem que aprender a desenvolver através da sua consciência o direito de poder manipular isso e não erroneamente, né? Um outro exemplo disso que na Atlântida era utilizado, os discos voadores, os OVNIs. E nós não temos só OVNIs, nós temos OSNIs também. Objetos submarinos não identificados. Se você fizer uma pesquisa breve aí na internet, claro que tem muita bobagem, mas existem sim, né? A manifestação dessas, vamos dizer, naves, assim, que no caso estão navegando no mar, então existem essas manifestações, porque o planeta Terra, na sua maioria, ele é composto pelo elemento água, praticamente 70%. E na Atlântida, a energia que locomovia essas forças estavam associadas a essas energias da natureza que eu estou falando. E essas energias da natureza, hoje ainda estão presentes nos OVNIs, nos OSNIs, como eu falei, que trazem esse tipo de escopo de força. E a energia atômica do ser humano é um pequeno vislumbre do que pode ser atingido com essas forças naturais. Por isso que esses mesmos OVNIs, discos voadores, quando eles veem que de repente uma experiência nuclear pode abalar realmente o equilíbrio da Terra, eles intervêm, sim, eles aparecem, vão lá e desligam os instrumentos. E é abortada essa missão. Então, gente, nós precisamos entender que quando a gente fala dessas forças da natureza, tudo isso existe já há milhares, para não falar milhões de anos, que foi de uma evolução anterior à nossa, né? Mas voltemos ao próprio vampirismo em si, o que seria o vampirismo atual. O vampirismo atual, na minha visão, ele se serve também da força dos elementos.
Se nós pegarmos o vampirismo de uma forma coletiva, vamos lá. Os próprios sistemas criados pelos seres humanos, os sistemas sociais, eles são extremamente vampiros. Eles induzem, eles conduzem as pessoas para os seus interesses. Isso está nos meios de comunicação de uma forma em geral. Um próprio exemplo que é muito forte na atualidade, você navegando de repente num Facebook, você navegando no Instagram, você fazendo ali sua viagem no YouTube, né? Eu mesmo sou um YouTuber. Você percebe que existe uma inteligência que linka o jogo de interesse. Você começa a navegar em algo no YouTube, quando você entra no Face, você tem ali uma venda daquele mesmo produto que você estava navegando. Aí você vai falar que não existe um vampirismo subliminar, que de subliminar para mim não tem nada, é na cara, ele é descarado. E aí ele vai te induzindo, então o que ele está fazendo? Ele está vampirizando a sua energia e sua consciência para conduzir você. E isso nós temos nos sistemas políticos, não só nos sociais, políticos, econômicos, religiosos, todos eles, de uma certa forma, hoje eles não possuem mais o escopo de libertação da consciência e da vibração do ser humano. Ele possui uma forma de criar modismos, de criar necessidades, de criar anseios que você vai correr atrás. Você tem que ter um carro novo, senão você não é bacana. Você precisa ter uma roupa muito legal, um corte de cabelo X, você tem que ter um comportamento Y, você tem que ser assim. Se você não for assim, você não é legal. Quem você é? Um conduzido, um ser vampirizado por um sistema que a olhos vistos está desgastado. Então, os seres humanos recebendo essa vibração deste vampirismo imposto por essas forças monopolizantes que se encontram em todos os lugares, automaticamente o ser humano assimila essa energia. E aí o ser humano acaba tendo também uma postura, pelo fato que ele perde, despende e conduz a sua energia em prol disso, ele acaba se tornando um vampiro também. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos dar em relação aos próprios elementos. Na verdade eu vou trabalhar 5 elementos. Vou trabalhar a terra, a água, o fogo, o ar e o éter, que seria um 5º elemento, praticamente onde nós estamos imersos na atualidade, mas vamos conversar as nuances de vampirismo disso que está presente no próprio ser humano. Vamos falar do elemento terra. O elemento terra, quando a gente trabalha ele como consciência, ele representa a consciência física. Então, a consciência física nos remete direto ao mundo material. Então, todas as necessidades materiais, tudo que representa ter dinheiro, estar bem, ter posses, isso pode ocasionar, tanto para quem tem exagero como também para quem não tem, pode criar um vampirismo. Quer ver um exemplo? A pessoa que não tem, de repente ela não tem e ela está extremamente complicada com isso. Ela vai procurar soluções, então ela vai buscar os amigos que podem ajudar ela financeiramente, ela vai procurar meios de repente conseguir um dinheiro. Ela, de uma certa forma, isso que eu gostaria que vocês compreendessem, isentos do corpo emocional. Né? Essas pessoas acabam se tornando um vampiro. Então fica aquele parente que vai ter que emprestar o dinheiro, um exemplo, pô, lá vem essa pessoa me pedir dinheiro de novo, ela não pagou nem o primeiro, ela está toda enroscada, eu tenho que ajudar, às vezes até de uma forma amorosa. O que você está sendo? Você está sendo vampirizado, se você é aquele que vai se tornar o provedor naquele momento. Você perde energia, porque hoje a gente precisa dessa parte material e da locomoção da parte financeira. Então o elemento terra também tem a sua nuance do exagero. E a pessoa que tem mais, quer ver um vampirismo horroroso? A pessoa tá precisando de dinheiro, a mesma situação daquele coitado que está correndo atrás e vampirizando os parentes. Ela vai correr atrás de um financiamento. Ela vai correr atrás de uma instituição que pode oferecer para ela aquele dinheiro que ela precisa no momento, mas depois ela vai ter que pagar quanto? 3, 4, se não for mais vezes, através dos juros. Então, pô, não existe vampirismo nisso? Óbvio, as instituições financeiras, as instituições bancárias, elas colocam, quando você entra ali no sistema online do banco, elas já colocam, se quiser emprestado, tem aqui.
poxa vida, ela tá de repente dando um cutucão em você para você entrar nesse jogo vampiresco horroroso. Então essa realidade do elemento terra é terrível. Então a parte da estrutura do ser humano é totalmente abalada. Isso pode dar reflexos aonde no ser humano, quando o ser humano começa a perder a sua base ou se cristaliza demais em relação à parte material do elemento terra, pode dar um problema ósseo. O sistema ósseo do ser humano hoje, todos os minerais que circulam no corpo dele, isso representa a base do elemento terra que pode estar em desarmonia. Então nós temos um vampirismo horroroso no sentido físico. Vamos falar agora do elemento água, com esse prisma mais voltado à sabedoria das idades. O elemento água representa a vitalidade, a saúde. Quantas pessoas, infelizmente, não vampirizam a energia dos outros? Você pega pessoas que se encostam e deixam o outro trabalhando por ele. Você pega pessoas que se alimentam da energia do outro em prol da energia que ela necessita. Isso tem várias facetas. A pessoa utiliza de vários ardis. Muitas vezes o relacionamento de duas pessoas, mesmo de forma inconsciente, envolve esse vampirismo. A pessoa acostuma com a energia do outro. Por que ela acostuma? Ela acostuma ou porque ela está sendo vampirizada ou porque ela vampiriza. Então existe sim, existe essa nuance onde existe o roubo da vitalidade que vai acabar originando o quê? Problemas de saúde. A pessoa se sente fraca, a pessoa se sente mal, se sente sem energia. Por quê? Porque ela está sendo vampirizada. Então a vitalidade dela perde-se. Então nós temos que ficar atentos a esses tipos de coisas. Às vezes uma pequena postura corta esse vampirismo. Como eu estava falando, uma pessoa acostumar com a energia da outra. Se você pegar num prisma do ocultismo sério, isso gera um elemental autogerado entre as duas. Então existe uma força que um acaba dependendo do outro porque um vampiriza a energia do outro. Então não é um relacionamento sadio, não é um relacionamento fluente, é um relacionamento extremamente vampírico ou vampiresco, ou o nome que você queira dar. Nós temos também o vampirismo associado ao elemento fogo. O elemento fogo representa o mundo astral. Esse é mais fácil até de compreender. As pessoas prendem os outros através de desejos, paixões e sentimentos. Toda vez que você pega, agora seria até uma nuance do fogo junto com a água, você pega os meios de comunicação jogando necessidades no seu corpo astral, através de desejos, paixões, emoções, você se sente totalmente emotivado com aquilo, emotivado, não é nem motivado, emotizado também, né? Aí o que acontece? Você vai ter que adquirir aquilo, porque foi embutido esse vampirismo dentro de você, que o que você necessita aí, que é o elemento terra, daquele produto, daquela coisa, porque se você não tiver isto, você não estará com o seu astral bem resolvido. Quantas pessoas, quando têm anseios para comprar ou adquirir algo, fica com o seu corpo emocional, na verdade astral, em total convulsão? A pessoa fica com uma necessidade horrorosa. E quem fez isso? Quem criou e gerou isso foi uma necessidade exterior que foi implantada dentro dela e o corpo astral dela diz que ela precisa disso. Você pode pegar pessoas também melancólicas, choronas, resmungonas, são vampiros em potencial. A pessoa, tem gente que quando vai conversar com você, ela já começa falando que o dia tá ruim e que ela tá doente, que ela não tá bem. O que ela quer? Ela quer a sua energia. Aí você dá toda a atenção, é mesmo, coitadinha de você. Na verdade você está falando, ó, suga a minha energia aqui, tá aqui, ó, tô entrando no seu jogo. Então tem tudo quanto é tipo de vampiro, né? A gente precisa prestar atenção nesses pontos. Vamos entrar no elemento ar agora. O elemento ar, ele cria ou ele gera aportes, né, subliminares na sua mente. O elemento ar é a energia mental. Então você pega, de repente, pessoas que estão atrás de um conhecimento, de uma coisa, é legal isso, bacana, ela vai atrás, mas ela pode cair na mão de uma pessoa que tem o conhecimento que ela precisa, que em vez de libertar ela, vai gerar uma necessidade mental de dependência dela
em relação àquele conhecimento. É uma pessoa que esse, entre aspas, mestre, professor, o que ele está fazendo? Ele está agindo para o lado da esquerda, para o lado sombrio. Então ele vai gerando necessidades mentais para que aquela pessoa fique aprisionada em relação a ela. Aí a pessoa, pô, Newton Schultz, aí você é professor, como é que você age? Olha, as pessoas que fazem cursos comigo normalmente, né? Elas percebem que eu procuro sempre libertar. Ó, tá aqui, você já fez o pacote, vai. Hoje eu até brinco, eu falo assim, se um dia os lugares onde eu trabalho, onde eu faço os meus cursos, se algum dia eu perder meu emprego, eu estou desempregado. Por quê? Em todos os lugares tem alunos meus que já passaram por mim. Então eu procuro libertar, não escravizar. Então existe a escravidão mental que condiciona o seu pensamento, que deixa o seu raciocínio condicionado para o que ele quer. Você tem que tomar muito cuidado com isso. É necessário se libertar, é necessário superação para que você solte, por mais sutil que ela seja, dessa escravidão mental. Agora vamos para o último elemento, o elemento éter. Agora sim. A escravidão ou vampirismo religioso, ou nem deveria utilizar essa palavra, mas vou falar para uma fácil compreensão, o vampirismo espiritual. Então a pessoa ela só é alguém se ela estiver conectado àquilo, se ela estiver ligada àquele segmento religioso, se ela estiver, ela só vai chegar ao céu se ela estiver contribuindo com aquele conhecimento religioso. Isso é um vampirismo associado a esse elemento que deveria ser uma energia que soltasse. Claro que na verdade esse vampirismo religioso ele trabalha em todas as nuances emocionais, vitais, físicas, materiais que eu acabei de falar, tal, etc. Mas eu fiz a associação com esse quinto elemento, porque seria, na verdade, a pessoa desvirtuada em relação ao que ele representa. O quinto elemento que nós estamos todos imersos aqui, na verdade, ele vem para nos libertar. Ele vem para que o ser humano aprenda a trabalhar esse quaternário dos quatro elementos, saber pensar quem ele é, saber sentir quem ele é, utilizar a sua energia, a sua vitalidade para quem ele é e, por fim, as suas realizações ou a sua parte prática em relação a quem ele é. Hoje nós somos obrigados a não ser nós mesmos. Então, no momento atual, nós estamos em junho, início de junho de 2017. A gente percebe todas essas nuances de vampirismo em tudo quanto é lugar, as propagandas, as divulgações, as necessidades geradas, a forma de raciocinar, os caminhos espirituais que não estão religando ninguém mais a lugar nenhum, estão aprisionando, escravizando as pessoas. Então o momento, gente, é de acordar. O momento é de nós observarmos tudo isso com critério, procurar entender quem fomos, quem somos e quem seremos. Esse quem seremos é o que produzimos agora. Então cuidado com o que você lê, com o que você vê na televisão, com o que você navega no seu smartphone. Você pode estar sendo produto ou vítima de um vampirismo embutido de forma subliminar que está em tudo. Você está afim de repente se conhecer melhor? Eu tenho um convite para você. Último minuto aí, né, Jean? Eu tenho um convite para fazer para você. Como a maioria dos meus ouvintes sabem, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Estou aqui colocando a minha visão pessoal. Não sou mestre e professor de ninguém. Eu gosto de compartilhar ideias, né? Na Sociedade Brasileira de Eubiose, se você entra na iniciação dela, você começa a compreender a realidade desses elementos, como trabalhá-los e, por que não, eu pelo menos tento colocar isso ali para as pessoas que conversam comigo, se libertar desse jogo, se libertar dessas necessidades, desses aportes mentais. Então, gente, você está afim de participar da Sociedade Brasileira de Eubiose? Você tem que conhecer para falar se vale a pena para você ou não. Manda um e-mail para mim. caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Me informe só a sua localidade. Você me informando a sua localidade, minha equipe recebe seu e-mail e encaminha você para o departamento mais próximo ou a iniciação online.
Jean, valeu, André, valeu, Caio, valeu, queridos ouvintes, um grande, imenso, fraterno abraço para vocês, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.